Às vezes o destino esconde segredos por décadas, esperando o momento perfeito para revelar. Prepare-se para essa linda história. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O sol da tarde cortava o para-brisa do BMW preto, enquanto Khalid Al-Mansur segurava o volante com uma mão e ajustava o GPS com a outra. As palavras em português ecoavam pelo sistema de som do carro, mas ele mal conseguia pronunciar os nomes das ruas que apareciam na tela. Rua Barão de... murmurou franzindo a testa. Como diabo se pronuncia isso? O empresário de 32 anos estava há apenas 2 dias em São Paulo, mas já sentia o peso da diferença cultural. Acostumado com as ruas largas e organizadas de Dubai, agora se via perdido em um labirinto urbano que parecia não ter fim. O GPS insistia em levá-lo por rotas que ele não reconhecia, longe dos pontos turísticos que havia pesquisado. Khalid parou no semáforo e observou o movimento ao redor. Vendedores ambulantes, pedestres apressados, um caos organizado que o fascinava e o intimidava ao mesmo tempo. Seus olhos castanhos escuros refletiam uma mistura de curiosidade e desconforto. O sinal abriu e ele seguiu em frente, mas logo percebeu que estava em uma região completamente diferente do centro comercial onde deveria estar. Casas simples, algumas com pequenos comércios na frente, crianças brincando na calçada. Era um Brasil que ele não havia visto nos folders turísticos. Onde estou? Perguntou para si mesmo, parando o carro próximo a uma esquina. Foi então que a viu. Uma jovem de cabelos castanhos caminhava pela calçada, carregando nos braços um bebê de poucos meses. Yasmin Zarif tinha 24 anos e uma beleza natural que chamava a atenção sem esforço. Seus movimentos eram delicados, quase dançantes, enquanto embalava o pequeno que choramingava baixinho. Khalid a observou por alguns segundos, notando como ela sussurrava palavras carinhosas para a criança. Havia algo nela que o tranquilizou instantaneamente. Talvez fosse a gentileza em seus gestos ou a serenidade que emanava mesmo em meio ao caos da cidade. Decidindo que ela poderia ajudá-lo com as direções, Khalid abaixou o vidro e acenou. Com licença, chamou em português, com um sotaque carregado que fazia cada palavra soar diferente. Yasmin se virou surpresa. Seus olhos castanhos encontraram os dele, e por um breve momento, ambos ficaram em silêncio. Sim, respondeu ela, aproximando-se com cuidado. Desculpe incomodar. Estou perdido, disse Khalid sorrindo de forma hesitante. Aluguei o carro hoje de manhã para conhecer a cidade, mas o GPS me trouxe para um lugar que não reconheço. Yasmin notou imediatamente o sotaque estrangeiro. Havia algo familiar naquela entonação, algo que despertou uma memória distante em sua mente. Onde você quer ir? Perguntou, balançando suavemente o bebê que agora a observava com olhos curiosos. Eu deveria estar perto do centro comercial região da Paulista, explicou Khalid. Mas honestamente, não sei nem onde estou agora. Você está bem longe mesmo, riu Yasmin, e o som da risada fez algo estranho se mover no peito de Khalid. Está na zona norte. Quer que eu desenhe o caminho? Enquanto ela falava, Khalid notou algo que o fez congelar. Pendurado em seu pescoço, brilhando sob a luz do sol, havia um pingente dourado com símbolos árabes gravados. Sua respiração ficou mais curta, e ele precisou piscar várias vezes para ter certeza de que não estava imaginando coisas. O pingente era idêntico ao que sua avó guardava em uma caixa de memórias em Dubai. Idêntico ao que ela mostrava quando falava de seu primeiro amor, perdido há décadas. Esse pingente, começou Khalid apontando discretamente. Tu Esther é muito bonito. Yasmin tocou a joia instintivamente. Um sorriso nostálgico cruzando seu rosto. Foi do meu avô. Ele me deu antes de morrer. Disse que era para eu sempre me lembrar de onde vim. Explicou sem perceber o impacto de suas palavras. Ele falava que tinha símbolos de proteção. Khalid sentiu o mundo girar ao redor dele. As palavras ecoaram em sua mente como um eco distante. Sua avó havia dito exatamente a mesma coisa sobre o pingente que ela possuía. Você sabe o que significam esses símbolos? Perguntou, tentando manter a voz controlada. Alguns. Meu avô me ensinou um pouco de árabe quando era pequena, respondeu Yasmin, inclinando a cabeça com curiosidade. Por que pergunta?
A revelação atingiu Khalid como um raio. Ela falava árabe, carregava um pingente idêntico ao de sua avó, e havia algo em seus traços, em seus gestos, que agora fazia sentido de uma forma perturbadora. Eu... Começou, mas não conseguiu completar a frase. O bebê nos braços de Yasmin começou a chorar mais alto, e ela imediatamente voltou sua atenção para ele, sussurrando palavras em árabe que fizeram o coração de Khalid disparar. Habibi, shh, murmurou ela, embalando a criança. Khalid ficou sem respirar. Havia décadas que não ouvia aquela palavra pronunciada com tanta ternura. Não desde que sua avó a usava para se referir ao homem que havia amado e perdido no Brasil. Você precisa ir, disse Yasmin, notando que o bebê estava mais agitado. O caminho é fácil. Volta pela mesma rua, segue sempre em frente até... Mas Khalid mal estava ouvindo as direções. Seus olhos permaneciam fixos no pingente, em seu rosto. Na criança que ela segurava com tanto carinho, 1000 perguntas se formavam em sua mente. Mas nenhuma conseguia sair de sua boca. Obrigado, disse finalmente sua voz saindo mais rouca que o normal. Muito obrigado mesmo. Yasmin assentiu e se afastou, continuando sua caminhada. Khalid permaneceu parado no carro, observando-a se distanciar, o coração batendo de uma forma que não conseguia explicar. Ele olhou para o GPS, depois para a direção que ela havia indicado, mas não conseguia se mover. Algo havia acabado de mudar em sua vida, e ele nem sequer sabia o nome dela. O som de uma buzina atrás dele o trouxe de volta à realidade. Khalid engrenou a marcha e começou a dirigir, mas seus pensamentos permaneceram com a jovem do pingente dourado. Enquanto se afastava, uma única certeza pulsava em sua mente. Aquele não havia sido um encontro casual. O destino havia colocado aquela mulher em seu caminho, e ele precisava descobrir por quê. O pingente dourado brilhou uma última vez ao sol da tarde, antes de desaparecer entre as casas simples da zona norte de São Paulo, levando consigo um segredo que conectava duas vidas através de décadas e continentes. Khalid não conseguiu dormir naquela noite. Deitado na cama king size do Hotel 5 Estrelas em Moema, ele fitava o teto, enquanto as imagens do encontro se repetiam em sua mente como um filme em loop. O pingente dourado, as palavras em árabe, o jeito carinhoso como ela segurava o bebê. Às 3 da manhã, desistiu do sono e ligou o laptop. Passou horas pesquisando sobre joias árabes antigas, tentando encontrar alguma explicação para a semelhança perturbadora que havia presenciado. No dia seguinte, cancelou uma reunião de negócios e voltou à Zona Norte. Desta vez não estava perdido. Havia decorizado cada rua, cada esquina do caminho, até o local onde a havia encontrado. Estacionou o BMW na mesma esquina e esperou. 2 horas se passaram antes que a visse novamente, caminhando na mesma direção, com o bebê no colo e uma sacola de mercado na mão. Khalid respirou fundo e saiu do carro. Oi? Disse, aproximando-se com cuidado para não assustá-la. Lembra de mim? Ontem você me ajudou com as direções. Yasmin parou e o reconheceu imediatamente. Seus olhos demonstraram uma mistura de surpresa e cautela. Claro que lembro. Você é o rapaz que estava perdido, respondeu ajustando o bebê no colo. Conseguiu chegar ao centro? Consegui, obrigado, sorriu Khalid. Na verdade, eu queria agradecer direito. Você foi muito gentil ontem. Yasmin estudou seu rosto. Havia algo diferente nele hoje. Uma intensidade em seus olhos que não estava lá no dia anterior. Não precisa agradecer, foi só uma informação, disse ela, começando a caminhar novamente. Khalid a acompanhou, mantendo o passo. Posso perguntar seu nome? Questionou, tentando soar casual. Yasmin, respondeu ela após uma breve hesitação. Yasmin Zarif. Bonito nome. É árabe, não é? Perguntou Khalid, observando sua reação. É. Minha família veio do Líbano há muitas décadas, explicou Yasmin, parando em frente a uma pequena padaria. E você? De onde é? Dubai. Emirados Árabes Unidos, respondeu Khalid. Estou aqui a negócios, mas... Posso confessar uma coisa? Ontem, quando vi seu pingente, fiquei muito curioso. É uma peça muito especial. Yasmin tocou instintivamente a joia no pescoço, seus olhos se iluminando com carinho. Foi presente do meu avô. Ele me deu pouco antes de morrer. Disse que era muito importante para nossa família. Contou acariciando o metal dourado.
Sempre uso. Me faz sentir próxima dele. Posso ver mais de perto? Pediu Khalid, seu coração acelerando. Tenho interesse em joias antigas árabes. Yasmin hesitou por um momento. Depois tirou o colar do pescoço e o estendeu para ele. O bebê em seus braços começou a reclamar da movimentação, e ela o tranquilizou com palavras suaves. Habibi, calma, sussurrou em árabe, fazendo o pequeno se acalmar imediatamente. Khalid quase deixou o pingente cair. Era a segunda vez que a ouvia falar árabe, e cada palavra soava familiar demais para ser coincidência. Com mãos cuidadosas, ele examinou a joia. Os símbolos gravados pareciam dançar sob a luz do sol. Uma lua crescente, entrelaçada com uma estrela, cercada por inscrições em árabe clássico. Incrível, murmurou Khalid, tentando controlar a emoção. Os símbolos são muito bem trabalhados. Você sabe o que significam? Meu avô me ensinou algumas palavras quando era pequena, respondeu Yasmin. Ele dizia que falavam sobre proteção e amor eterno, eu acho. Khalid respirou fundo. Cada detalhe, cada palavra confirmava suas suspeitas. Mas ele precisava de mais informações antes de tirar conclusões. Seu avô deve ter sido um homem muito interessante, comentou, devolvendo o colar com cuidado. Ele viveu muito tempo aqui no Brasil. Chegou jovem, nos anos 70. Nunca mais voltou para o Líbano, explicou Yasmin, colocando o pingente de volta. Sempre dizia que deixou algo muito importante para trás, mas nunca contou o quê. E sua família? Você tem outros parentes que vieram do Líbano? Não, só ele. O resto da família ficou lá, respondeu Yasmin, ajustando o bebê que começava a ficar inquieto. Por que tanto interesse na minha história? Khalid percebeu que estava sendo muito direto e recuou um pouco. Desculpe, não quero ser inconveniente. É que raramente encontro pessoas que falam árabe aqui em São Paulo. Me faz sentir menos sozinho, explicou sorrindo de forma genuína. Ahlan wa sahlan, disse Yasmin, retribuindo o sorriso. Bem-vindo. A familiaridade com que ela pronunciou as palavras fez algo se mexer no peito de Khalid. Havia gerações de cultura árabe naquela jovem, preservadas através dos ensinamentos de seu avô. Você fala muito bem, elogiou. Seu avô deve ter sido um bom professor. Ele era especial, disse Yasmin, um brilho nostálgico nos olhos. Sempre falava sobre tradições, sobre a importância de não esquecer de onde viemos, mesmo longe da terra natal. Sábio, concordou Khalid. Minha avó diz a mesma coisa. O bebê começou a chorar mais alto, e Yasmin olhou para o céu, notando que as nuvens escuras se aproximavam. Preciso ir, vai chover, disse ela, começando a se afastar. Foi bom conversar com você, Khalid. Khalid Al-Mansur apresentou-se finalmente. Prazer, Khalid, sorriu Yasmin. Talvez nos vejamos por aqui de novo. Tomara, respondeu ele, observando-a se afastar. Khalid ficou parado na calçada, observando Yasmin desaparecer entre as casas. Seu celular tocou. Uma mensagem de sua secretária em Dubai sobre reuniões pendentes. Mas pela primeira vez em anos, os negócios pareciam secundários. Ele entrou no carro e pegou o telefone, discando o número de sua avó. Precisava fazer algumas perguntas, mas de forma sutil, sem despertar suspeitas. Teta, disse quando ela atendeu, usando o termo carinhoso árabe para a avó. Ah, Habibi! Como está meu neto? Respondeu a voz carinhosa de Laila do outro lado da linha. Estou bem. Teta, posso te fazer uma pergunta sobre o passado? Claro, Rouvi. O que quer saber? O homem que você conheceu antes de vir para Dubai. Você lembra do sobrenome dele? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Por que está perguntando isso, Khalid? A voz de Laila ficou mais séria. Só curiosidade. Você sempre fala dele, mas nunca mencionou o nome completo. Algumas memórias são difíceis de compartilhar, meu amor. Por que essa pergunta hoje? Khalid hesitou. Ainda não tinha certeza de nada, e não queria machucar sua avó com falsas esperanças. Conheci uma pessoa aqui que me lembrou das suas histórias. Uma família libanesa, mentiu parcialmente. Me fez pensar no quanto nossa cultura viaja pelo mundo. Hein? É verdade, suspirou Laila. O mundo é menor do que imaginamos, não é? É sim, Teta. Preciso ir agora, mas te ligo amanhã. Alá ma'aki, meu querido. Khalid desligou o telefone com mais perguntas do que respostas. Sua avó havia evitado dar o sobrenome,
mas sua reação confirmou que havia algo mais profundo naquela história. Enquanto dirigia de volta ao hotel, uma certeza crescia em seu peito. O encontro com Yasmin Zarif não havia sido casual. Havia forças maiores trabalhando, conectando passado e presente de uma forma que ele ainda não conseguia compreender completamente. O mistério do pingente era apenas o começo, e quanto mais ele descobria sobre Yasmin, mais determinado ficava a desvendar toda a verdade. Nos 3 dias seguintes, Khalid inventou desculpas para voltar àquela região. Na primeira vez, disse a si mesmo que estava explorando diferentes bairros de São Paulo para entender melhor a cultura local. Na segunda, fingiu estar procurando um restaurante árabe que alguém havia recomendado. Na terceira, simplesmente admitiu para si mesmo a verdade. Queria ver Yasmin novamente. E ela sempre estava lá no mesmo horário, seguindo a mesma rotina. Khalid começou a perceber pequenos detalhes. Como ela parava na farmácia às terças e quintas, como cumprimentava a senhora da padaria pelo nome, como o bebê sempre ficava mais calmo quando ela cantarolava baixinho em árabe. Na quarta aparição casual, Yasmin finalmente o confrontou. "Você está me seguindo?" perguntou diretamente, parando na calçada e o encarando. Khalid sentiu o rosto esquentar. Havia sido pego. "Eu... Não exatamente", gaguejou. "É que... gosto desta região. É diferente do centro, mais autêntica." "Khalid", disse Yasmin, pronunciando seu nome com um sotaque que fazia seu coração disparar. "Você apareceu aqui 4 vezes em 4 dias. Nesta cidade gigante, isso não é coincidência." Ele suspirou, decidindo ser honesto. "Você tem razão. Desculpe se te deixei desconfortável", admitiu. "É que... raramente encontro alguém que fale árabe aqui. Me faz sentir menos sozinho." Yasmin estudou seu rosto, procurando por sinais de má intenção, mas encontrou apenas sinceridade. "Você se sente sozinho aqui?" perguntou, sua voz perdendo a dureza. "Muito", confessou Khalid. "Nos hotéis e escritórios todos falam inglês ou português, mas é diferente. Não é a minha língua do coração, sabe?" Yasmin assentiu, compreendendo. Ela sabia como era crescer entre 2 culturas, sentindo-se às vezes deslocada em ambas. "Seu português está muito bom para alguém que chegou há poucos dias", comentou. "Estudei antes de vir." "E você fala árabe fluentemente?" "Não fluentemente", riu Yasmin. "Meu avô me ensinou o básico quando era criança. Palavras carinhosas, algumas frases simples, o suficiente para me conectar com nossas raízes." O bebê começou a se mexer em seus braços, olhando para Khalid com curiosidade. Era a primeira vez que ele realmente prestava atenção na criança. Um menino de poucos meses, com olhos escuros e expressivos. "Como ele se chama?" perguntou Khalid, sorrindo para o bebê. "Davi", respondeu Yasmin, notando como o sorriso de Khalid se tornava genuíno ao olhar para a criança. "Ele está na idade de estranhar pessoas, mas parece que gostou de você." Khalid estendeu um dedo, e Davi imediatamente o agarrou com sua pequena mão. "Alan Davi", disse Khalid suavemente. "Você é um menino forte." "Você gosta de crianças?" perguntou Yasmin, surpresa com a naturalidade dele. "Adoro. Minha família sempre diz que serei um bom pai um dia", respondeu Khalid, fazendo caretas engraçadas que faziam Davi sorrir. "Em Dubai tenho vários sobrinhos. Passo muito tempo com eles." Yasmin observou a interação, sentindo algo se amolecer em seu peito. Havia poucos homens que se sentiam confortáveis com bebês, especialmente homens de aparente sucesso como Khalid. "Posso perguntar, você veio sozinho ao Brasil?" questionou, tentando soar casual. "Sim, solteiro e sozinho", respondeu Khalid. Depois percebeu que talvez ela quisesse saber por outros motivos. "E você? O pai do Davi?" O rosto de Yasmin se fechou ligeiramente. "Não faz parte da nossa vida", disse simplesmente. "Somos só nós 2. Khalid percebeu que havia tocado em um assunto delicado e mudou de foco. "Vocês moram aqui perto?" perguntou. "Ali na próxima rua", apontou Yasmin. "Uma casinha simples, mas é nosso lar. Deve ser bom ter um lar de verdade. Eu moro em apartamentos e hotéis há anos. Às vezes sinto falta de ter um lugar que seja realmente meu. Você não tem casa em Dubai?" "Tenho, mas
Moro com minha avó. É uma mansão enorme, mas não parece minha, admitiu Khalid. Você deve achar estranho. Um homem de 32 anos morando com a avó. Não acho estranho. Acho bonito, disse Yasmin sinceramente. Cuidar dos mais velhos é importante. Meu avô morou comigo até morrer. Foram os melhores anos da minha vida. A conversa foi interrompida por uma chuva súbita típica de São Paulo. Grossas gotas começaram a cair, e Yasmin correu para proteger Davi. Venha, gritou Khalid, apontando para uma pequena lanchonete. Vamos nos abrigar. Eles correram juntos. Khalid instintivamente colocando a mão nas costas de Yasmin para guiá-la. O simples toque enviou uma corrente elétrica através de ambos. Dentro da lanchonete, eles se sentaram em uma mesa de fórmica amarela, respirando ofegantes e rindo da corrida. Davi, em vez de chorar com a confusão, olhava fascinado para as gotas na janela. Ele é muito calmo, observou Khalid. Nem sempre, riu Yasmin. Você deveria vê-lo às 3 da manhã. Deve ser difícil cuidar dele sozinha. É, mas também é a coisa mais gratificante do mundo, disse Yasmin beijando a testa do bebê. Ele me deu um propósito que eu não sabia que precisava. Khalid observou a ternura no rosto dela e sentiu algo se mexer em seu peito. Havia uma força em Yasmin que o impressionava. Ela era jovem, mas tinha uma maturidade que vinha da responsabilidade e do amor incondicional. Posso pedir um café para vocês? Ofereceu. Pode ser, aceitou Yasmin, mas eu pago o meu. Por favor, deixe-me pagar. É o mínimo que posso fazer depois de ter aparecido na sua rua tantas vezes. Insistiu Khalid com um sorriso travesso. Yasmin riu, finalmente relaxando completamente. Está bem, mas só desta vez. Enquanto Khalid ia ao balcão fazer o pedido, Yasmin observou seus movimentos. Ele era elegante, sem ser pretensioso, educado com o atendente, paciente quando o homem não entendia seu sotaque. Havia uma gentileza genuína nele, que contrastava com sua aparência de empresário bem-sucedido. Quando ele voltou com os cafés e um copo de água para ela, Davi estava dormindo em seus braços. Ele te aceita muito facilmente, comentou Yasmin. Geralmente ele chora quando estranhos chegam perto. Talvez ele sinta que não sou um estranho, disse Khalid, acariciando delicadamente a cabeça do bebê. Às vezes as almas se reconhecem, não é? A frase fez Yasmin olhar para ele com mais atenção. Havia uma profundidade em Khalid que ela não havia notado antes, como se ele carregasse histórias e sentimentos muito além de sua idade. Você sempre fala assim? Com essa sabedoria. Fez going with assim dessa? Perguntou. Minha avó diz que nasci velho, riu Khalid. Ela sempre me ensinou a prestar atenção nos sinais que a vida nos dá. Que tipo de sinais? Encontros que não deveriam acontecer. Pessoas que cruzam nosso caminho no momento certo. Coincidências que são grandes demais para serem acaso. Yasmin sentiu um arrepio. Era como se ele estivesse falando diretamente sobre o que estava acontecendo entre eles. E você acredita nisso? É em destino. Cada vez mais, respondeu Khalid, olhando diretamente nos olhos dela, especialmente depois de chegar ao Brasil. A chuva continuava forte lá fora, criando uma atmosfera íntima na pequena lanchonete. Eles conversaram por quase 1 hora sobre família, tradições, sonhos e medos. Khalid descobriu que Yasmin trabalhava como manicure em um salão próximo, que sonhava em ter seu próprio negócio, que lia vorazmente quando Davi dormia. Yasmin descobriu que Khalid dirigia empresas de tecnologia, que se sentia pressionado pelo sucesso financeiro, que às vezes questionava se estava vivendo a vida que realmente queria. Quando a chuva finalmente parou, nenhum dos dois queria que o momento terminasse. Preciso ir, disse Yasmin relutantemente. Davi vai acordar com fome em breve. Claro, concordou Khalid, mas não se levantou imediatamente. Yasmin, posso te ver de novo? Não por acaso desta vez. Um encontro de verdade. Yasmin hesitou. Havia algo em Khalid que a atraía profundamente, mas também a assustava. Ele representava um mundo completamente diferente do seu. Eu não sei se é uma boa ideia, disse finalmente. Por quê? Porque você vai embora logo, e eu tenho um filho para criar. Não posso me dar ao luxo de me envolver com alguém que vai partir. Khalid sentiu as palavras como um golpe, mas compreendeu a lógica dela.
E se eu disser que não tenho pressa para voltar a Dubai? Where's going with the India, sir? Mas perguntou. Meus negócios aqui podem se estender por mais algumas semanas. Algumas semanas não é para sempre, Khalid. Não, mas é tempo suficiente para conhecermos melhor um ao outro, para descobrirmos se o que estou sentindo é real. A honestidade crua na voz dele fez Yasmin olhar para ele com surpresa. O que você está sentindo? Algo que nunca senti antes, admitiu Khalid. Uma conexão que vai além da atração física. Como se eu estivesse encontrando algo que nem sabia que estava procurando. Yasmin permaneceu em silêncio por um longo momento, lutando contra os sentimentos que cresciam em seu peito. Um passeio, disse finalmente. Apenas um passeio. Você, eu e Davi. Durante o dia em local público. Aceito qualquer condição. Sorriu Khalid, sentindo o coração acelerar. Sábado à tarde. Na praça do centro da cidade. 2 horas. Estarei lá. Eles se levantaram e Khalid gentilmente ajudou Yasmin a ajeitar Davi no colo. Por um momento, eles ficaram muito próximos e ambos sentiram a tensão elétrica no ar. Até sábado, Yasmin, disse Khalid suavemente. Até sábado, respondeu ela saindo da lanchonete sem olhar para trás. Khalid ficou observando-o a partir, uma certeza crescendo em seu coração. Yasmin Zarif havia mudado algo fundamental em sua vida, e ele estava determinado a descobrir exatamente o que isso significava. A semana que antecedeu o sábado foi a mais longa da vida de Khalid. Pela primeira vez em anos, ele teve dificuldade para se concentrar nos negócios. Durante as reuniões no escritório espelhado da Faria Lima, sua mente vagava para uma pequena lanchonete na Zona Norte, para o sorriso de uma jovem mãe e o jeito como ela pronunciava seu nome. Sr. Al-Mansur, o senhor está nos ouvindo? Perguntou Marcos, seu assistente brasileiro, durante uma videoconferência com investidores de Dubai. Khalid piscou, voltando à realidade. Na tela, 5 homens de negócios o observavam com expectativa. Desculpem, problemas na conexão, mentiu. Podem repetir a pergunta? Após a reunião, Marcos o seguiu até sua sala temporária. Khalid, posso falar francamente? Sais tu, Kaurisse, disse o jovem executivo. Você não parece você mesmo esta semana. Está tudo bem? Khalid se recostou na cadeira de couro, olhando pela janela para a movimentada avenida paulistana. Marcos, você já sentiu que sua vida toda mudou de rumo em uma semana? Como assim? Conheci alguém, admitiu Khalid, e isso está mexendo comigo de uma forma que não esperava. Marcos sorriu aliviado. Ah, é só isso. Pensei que fosse algo grave. Uma paulistana, imagino. Brasileira de origem libanesa, corrigiu Khalid. E não é só isso. É complicado. Por que complicado? Você é solteiro, bem-sucedido, bonito. Qual o problema? Khalid hesitou. Como explicar a sensação de que aquele encontro tinha uma importância que ia além do que conseguia compreender? Ela tem um filho pequeno. E eu vou embora daqui em algumas semanas. E daí? Aproveite enquanto está aqui. Não precisa ser para sempre. A sugestão incomodou Khalid profundamente. A ideia de tratar Yasmin como um entretenimento passageiro parecia errada, quase ofensiva. Não é assim tão simples, Marcos. Cara, você está pensando demais. Relaxa, diverte-se. É São Paulo, não Dubai. Aqui as coisas são mais flexíveis. Khalid se levantou claramente irritado. Vou encerrar por hoje. Cancele meus compromissos de quinta-feira. Preciso resolver algumas coisas pessoais. Marcos ficou surpreso com a reação, mas assentiu. Claro, chefe. Qualquer coisa me chama. Na quinta-feira, em vez de trabalhar, Khalid passou o dia pensando em como impressionar Yasmin no encontro. Visitou várias lojas, procurando algo adequado para um passeio com uma mãe e um bebê. Cogitou um restaurante caro, mas lembrou-se de como ela havia insistido em pagar seu próprio café. Pensou em um shopping, mas imaginou que seria difícil para ela manejar o carrinho de bebê. Finalmente, decidiu por algo simples. Um piquenique na praça central. Comprou uma cesta, frutas frescas, sucos naturais, sanduíches leves e uma manta. Também parou em uma loja de brinquedos e, após muito deliberar, escolheu um mobile musical com luas e estrelas douradas. Na sexta-feira, ligou para sua avó. Eta, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro, Habibi. O que foi?
Como você soube que amava o homem do Líbano? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Khalid, por que está me perguntando isso? Torci curiosidade. Você sempre fala dele com tanto carinho, mas nunca explicou como sabia que era amor de verdade. Layla suspirou. E Khalid pôde imaginar sua avó tocando inconscientemente o pingente que sempre usava. Era como se minha alma reconhecesse a dele, Rory. Não foi paixão à primeira vista. Foi algo mais profundo. Como se eu estivesse encontrando uma parte de mim que nem sabia que estava perdida. As palavras ecoaram no peito de Khalid com uma precisão dolorosa. E você se arrependeu? De ter amado alguém que não podia ficar? Nunca, respondeu Layla sem hesitar. Mesmo com toda a dor da separação, prefiro ter vivido aquele amor do que nunca tê-lo conhecido. Alguns encontros marcam nossa alma para sempre, Khalid. São presentes que a vida nos dá, mesmo que não possamos mantê-los para sempre. Teta, e se você pudesse vê-lo novamente, depois de todos esses anos, por que está me perguntando isso? A voz de Layla ficou trêmula. Só uma hipótese. E se o destino oferecesse uma segunda chance? Meu querido neto, o destino raramente oferece segundas chances, mas quando oferece, seria pecado desperdiçá-las. Depois de desligar, Khalid ficou um longo tempo pensando nas palavras de sua avó. Havia uma tristeza profunda na voz dela, que o tocou de forma inesperada. No sábado, ele chegou à praça meia hora adiantado. Escolheu um local sob uma árvore frondosa. Estendeu a manta e organizou cuidadosamente os itens do piquenique. Suas mãos tremiam ligeiramente. Algo que não acontecia nem mesmo em negociações milionárias. Às 2 horas em ponto, viu Yasmin chegando. Ela usava um vestido simples de algodão branco, com pequenas flores estampadas, os cabelos soltos balançando no vento. Davi estava em seu carrinho, observando tudo com curiosidade. Você se superou, disse Yasmin, impressionada com a organização do piquenique. Queria que fosse especial, admitiu Khalid, ajudando-a a se sentar na manta. E trouxe algo para o Davi. Ele tirou da sacola o mobile musical e o mostrou para ela. Khalid, você não precisava... Queria. Achei que ele gostaria das estrelas e luas. Yasmin tocou delicadamente o brinquedo, notando os detalhes dourados que brilhavam ao sol. É lindo. Obrigada. Eles passaram a tarde conversando enquanto Davi brincava na manta, fascinado com o mobile. Khalid descobriu que Yasmin tinha um senso de humor afiado, uma inteligência natural que compensava a falta de educação formal, e uma paixão contagiante quando falava sobre seus sonhos. Um dia quero ter meu próprio salão, contou ela enquanto partilhavam um sanduíche. Não apenas para ganhar mais dinheiro, mas para dar oportunidade para outras mulheres como eu. Mães solteiras que precisam de horários flexíveis. Você já pensou em como financiar isso? Estou juntando dinheiro aos poucos. Vai demorar alguns anos, mas vou conseguir. Khalid admirou a determinação dela. Em seu mundo, problemas se resolviam com dinheiro e contatos. No mundo de Yasmin, se resolviam com persistência e trabalho duro. E você? Perguntou Yasmin. Terce sempre quis trabalhar com tecnologia? Honestamente, não sei se é o que quero ou o que é esperado de mim, confessou Khalid. Certeza, minha família tem grandes expectativas. Às vezes sinto que estou vivendo a vida que planejaram para mim, não a que eu escolheria. Que vida você escolheria? A pergunta o pegou desprevenido. Havia anos que não se questionava sobre isso. Não sei. Talvez algo mais humano. Mais conectado com pessoas de verdade, não apenas números e planilhas. Yasmin observou o conflito em seus olhos. Você parece carregar um peso muito grande nos ombros. Às vezes sinto que sim, admitiu Khalid. Mas conversando com você, esse peso parece mais leve. O momento foi interrompido por Davi, que começou a chorar. Yasmin imediatamente o pegou no colo, mas ele continuou inquieto. Ele está com calor, diagnosticou ela. Preciso trocar a fralda dele também. Tem um banheiro familiar ali, apontou Khalid. Vou com vocês. Não precisa... quero ajudar. No banheiro, Khalid segurou Davi enquanto Yasmin preparava a troca. O bebê parou de chorar imediatamente, olhando fascinado para o rosto de Khalid. Ele realmente gosta de você, observou Yasmin. É raro ele ficar tão calmo com estranhos. Talvez eu não seja um estranho para ele, disse Khalid, ecoando suas palavras da semana anterior.
Enquanto Yasmin trocava a fralda, Khalid cantarolou baixinho uma canção de ninar árabe que sua avó sempre cantava para ele. Davi ficou completamente hipnotizado, seus olhinhos se fechando lentamente. Que música é essa? Perguntou Yasmin, tocada pela cena. Uma canção que minha avó me ensinou. Fala sobre proteção e amor infinito. Ela é linda. Você cantaria para ele dormir? Khalid assentiu, continuando a cantarolar enquanto embalava Davi suavemente. Em poucos minutos, o bebê estava dormindo profundamente em seus braços. Você vai ser um pai incrível um dia, disse Yasmin suavemente. Você acha? Tenho certeza. Eles voltaram para a manta, Davi ainda dormindo nos braços de Khalid. Yasmin o observou com uma ternura que fez seu coração disparar. Khalid, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que está interessado em mim? Você poderia ter qualquer mulher em São Paulo. Por que uma mãe solteira da periferia? A pergunta o atingiu como um soco. Ele olhou nos olhos dela, procurando as palavras certas. Porque quando estou com você, sinto que encontrei algo que nem sabia que estava procurando, disse finalmente. Você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Me faz questionar se o que eu pensava querer realmente importa. E isso não te assusta? Aterroriza, admitiu Khalid com um sorriso. Mas ao mesmo tempo, é a coisa mais real que já senti na vida. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as outras famílias na praça, se preparando para ir embora. Preciso levar Davi para casa, disse Yasmin relutantemente. Claro, deixe-me ajudar com as coisas. Enquanto recolhiam o piquenique, suas mãos se tocaram acidentalmente ao pegarem a mesma esquina da manta. Ambos congelaram, sentindo a eletricidade do toque. Yasmin, disse Khalid suavemente. Sim? Posso te ver de novo? Ela olhou para ele, para Davi dormindo peacefulmente em seus braços, para a cena doméstica que haviam criado sem perceber. Khalid, eu... Preciso de tempo para pensar. Sobre o quê? Sobre o que está acontecendo entre nós. Sobre se é justo com Davi me envolver com alguém que vai partir. Sobre se consigo lidar com os sentimentos que estou desenvolvendo por você. A honestidade crua nas palavras dela o tocou profundamente. Quanto tempo você precisa? Alguns dias. Uma semana, talvez. E se eu disser que estou apaixonado por você? Perguntou Khalid, surpreendendo a si mesmo com a própria coragem. Yasmin sentiu o ar faltar em seus pulmões. Então eu diria que isso torna tudo ainda mais complicado. Eles se despediram com um abraço hesitante, carregado de promessas não ditas e sentimentos confusos. Khalid a observou partir, Davi ainda dormindo tranquilamente no carrinho. Enquanto voltava para o hotel, uma certeza crescia em seu peito. Yasmin Zarif havia se tornado a pessoa mais importante de sua vida. E ele faria qualquer coisa para descobrir se o que sentia era correspondido. O que ele não sabia era que a descoberta mais surpreendente ainda estava por vir, e que o destino havia preparado uma revelação que mudaria para sempre o curso de suas vidas. 3 dias se passaram desde o piquenique, e Khalid não conseguia tirar Yasmin da cabeça. Cada detalhe do encontro se repetia em sua mente. O jeito como ela sorria quando Davi fazia algo engraçado, a forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus sonhos, o momento em que ele a havia declarado seu amor. Na terça-feira à noite, sozinho em seu quarto de hotel, ele decidiu ligar para sua avó. Precisava de conselhos, mas também sentia uma necessidade inexplicável de falar sobre Yasmin com alguém da família. Quando Laila atendeu a videochamada, Khalid notou que ela estava em seu quarto, sentada na poltrona onde sempre ficava nas noites solitárias. Teta, como você está? Bem, Habibi, mas você parece perturbado. O que aconteceu? Khalid hesitou. Como explicar para sua avó que estava apaixonado por uma mulher que havia conhecido há uma semana? Teta, lembra quando você me perguntou por que eu estava curioso sobre sua história de amor? Claro. E você disse que havia conhecido uma família libanesa? É verdade. Mas não contei toda a história, admitiu Khalid. Conheci uma jovem muito especial. O rosto de Laila se iluminou com um sorriso caloroso. Sasha, agora entendo o motivo das suas perguntas. Conte-me sobre ela. Ela se chama Yasmin.
Yasmin Zarif. Tem 24 anos, é mãe solteira de um bebê lindo, trabalha duro para sustentar a família. Khalid parou, percebendo como sua voz se tornava carinhosa ao falar dela. E tem algo nela que me faz sentir completo, Teta. Como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que nem sabia que estava perdida. Leila escutou atentamente, mas quando ouviu o sobrenome, seu sorriso vacilou ligeiramente. Zarif, você disse? Sim, por quê? Você conhece esse sobrenome? É comum no Líbano, disse Laila, mas Khalid notou uma mudança em sua voz. Continue me contando sobre ela. Ela carrega um pingente muito interessante, Teta. Parece muito com o seu. Símbolos árabes, uma lua crescente com uma estrela. O sangue drenou do rosto de Laila. Ela se inclinou para mais perto da tela, seus olhos se arregalando. Como é exatamente esse pingente, Khalid? Idêntico ao seu. Por isso fiquei tão curioso desde o primeiro dia. Ela disse que foi herança do avô, que veio do Líbano nos anos 70. Leila interrompeu, sua voz tremendo. O avô dela. Qual era o nome dele? Omar. Omar Zarif, respondeu Khalid, notando a palidez extrema de sua avó. Teta, você está bem? Leila levou a mão ao peito, respirando com dificuldade. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ya Allah. Não pode ser. Depois de todos esses anos... Teta, o que está acontecendo? Você está me assustando. Com mãos trêmulas, Laila se levantou e foi até sua cômoda. Pegou uma pequena caixa de madeira que Khalid havia visto 1000 vezes, mas nunca havia visto aberta. Ela voltou para a câmera e, com lágrimas nos olhos, abriu a caixa. Dentro estava um pingente idêntico ao de Yasmin. Este pingente, disse Laila, sua voz embargada, foi dado a mim por Omar Zarif em 1970, pouco antes dele partir para o Brasil. Khalid sentiu o mundo girar ao seu redor. O ar pareceu rarefeito, e ele precisou se apoiar na mesa do hotel. Isso não é possível. Éramos jovens apaixonados prometidos em casamento, continuou Laila, segurando o pingente contra o peito. Trocamos esses pingentes como símbolo de nosso amor eterno. Ele disse que não importava onde a vida nos levasse. Nossos corações permaneceriam conectados através dessas joias. Teta... Khalid mal conseguia falar, mas as famílias nos separaram. A minha veio para os Emirados. A dele foi para o Brasil. Prometemos nos encontrar quando fôssemos mais velhos, mas a vida aconteceu. Eu esperei, Khalid. Esperei anos por uma carta, um sinal, qualquer coisa. Mas nunca soube se ele havia chegado bem ao Brasil, se estava vivo, se havia se casado. Leila olhou diretamente para a câmera, seus olhos brilhando com décadas de lágrimas contidas. A jovem que você conheceu, ela é neta de Omar? Sim, suspirou Khalid, ainda processando a magnitude da revelação. Ela disse que o avô morreu há 2 anos, que nos últimos dias de vida ele ficava repetindo um nome, Laila. O choro de Laila se intensificou. Ela cobriu o rosto com as mãos, o corpo tremendo com soluços que carregavam meio século de dor. Ele se lembrava de mim até o fim? Teta, ela disse que ele morreu sussurrando seu nome. Leila ficou em silêncio por longos minutos, apenas chorando. Khalid esperou, seu próprio coração partido ao ver a dor de sua avó. Khalid, disse ela finalmente, limpando as lágrimas, mostre-me ela. Mostre-me a neta do meu Omar. Como? Ela não está aqui. Você tem uma foto dela? Khalid hesitou. Ele havia tirado algumas fotos discretas durante o piquenique, mas não sabia se deveria mostrá-las. Tenho algumas do nosso encontro. Por favor, Howie. Preciso vê-la. Com mãos trêmulas, Khalid pegou seu celular e mostrou uma foto onde Yasmin sorria, enquanto segurava Davi no colo. A reação de Laila foi imediata. Rodetura. Ya Allah. Ela tem os olhos dele. E o sorriso, exatamente como o sorriso dele. Teta, isso explica tanta coisa. A forma como me senti conectado a ela desde o primeiro momento. Como se suas almas se reconhecessem, completou Laila. Porque se reconhecem, Khalid. Vocês carregam o amor que Omar e eu não pudemos completar. A revelação atingiu Khalid como um raio. Tudo fazia sentido agora. A atração inexplicável, a sensação de familiaridade, a forma como Davi o aceitara imediatamente. O destino é sábio, meu neto, continuou Laila, sua voz ganhando força.
Ele nos deu uma segunda chance através de vocês. Omar e eu não pudemos ficar juntos, mas talvez vocês possam. Mas Teta, ela não sabe de nada disso. E eu não sei como contar para ela. Thaisemaiti, você deve contar. Ela tem o direito de saber que o amor de seu avô não foi esquecido, que ele viveu no coração de uma mulher até hoje. Khalid olhou para sua avó, vendo pela primeira vez não apenas a mulher forte que o criara, mas uma jovem apaixonada que havia perdido o amor de sua vida. Você quer conhecê-la? Perguntou suavemente. Mais do que qualquer coisa no mundo, respondeu Layla sem hesitar. Mas, e se ela não quiser me conhecer? E se descobrir sobre nosso passado, a afastar de você? Ela não é assim, Teta. Yasmin é generosa, compreensiva. Ela vai querer conhecer a mulher que amou seu avô. Layla assentiu, secando as últimas lágrimas. Então vá até ela, Khalid. Conte a verdade. E se ela quiser? Eu gostaria muito de falar com ela. Mas, e se isso mudar tudo entre nós? E se ela sentir que estou interessado nela apenas por causa dessa conexão do passado? Então você deve provar que seu amor por ela é real, independente da história de nossos avós, disse Layla com sabedoria. O passado nos trouxe juntos, mas o futuro depende apenas de vocês dois. Khalid assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Teta, você guardou esse pingente por mais de 50 anos. E agora sei por quê. Sorriu Layla através das lágrimas. Omar estava certo. Nossos corações permaneceram conectados através dessas joias. E agora elas trouxeram vocês dois juntos. Eu te amo, Teta. E eu te amo, Habibi. Agora vá. Vá contar para Yasmin que o amor de seu avô nunca foi esquecido. E que talvez, apenas talvez, vocês possam completar a história que começamos há tantos anos. Após desligar a videochamada, Khalid ficou parado no quarto por longos minutos, processando tudo o que havia descoberto. O encontro com Yasmin não havia sido acaso. O destino havia orquestrado cada momento, cada palavra, cada olhar. Agora ele precisava encontrá-la e revelar uma verdade que mudaria para sempre a forma como ela via sua própria história. E mais importante, precisava provar que seu amor por ela era real, independente dos fios invisíveis que o destino havia tecido para uni-los. Khalid não dormiu naquela noite. Às 6 da manhã, já estava vestido e dirigindo para a Zona Norte. Precisava encontrar Yasmin antes que perdesse a coragem de contar a verdade. A encontrou saindo de casa para o trabalho, Davi no carrinho de bebê. Khalid, ela pareceu surpresa. O que faz aqui tão cedo? Preciso conversar com você. É importante. Estou indo trabalhar. Por favor, Yasmin. É sobre seu avô. E sobre meu passado. A seriedade em sua voz a fez parar. Ela ligou para o salão, pedindo para chegar mais tarde, e eles foram para um café próximo. O que aconteceu? Perguntou ela, notando a tensão em seu rosto. Khalid respirou fundo. Ontem conversei com minha avó sobre você. Quando mencionei seu sobrenome e o pingente, ela ficou em choque. Por quê? Porque ela conheceu seu avô. Eles foram namorados no Líbano nos anos 70. Yasmin ficou paralisada, segurando a xícara de café com força. Isso não é possível. Eles trocaram pingentes como promessa de amor. Foram separados quando as famílias emigraram. Ele parou observando a reação dela. Yasmin, minha avó, nunca se casou. Ela amou seu avô até hoje. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Yasmin. Ele realmente amou alguém antes da minha avó. Sempre soube que havia uma história que ele não contava. Ela quer conhecer você. Quer falar sobre ele. Yasmin ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação. Davi choramingou no carrinho, e ela o pegou no colo automaticamente. Isso muda tudo, disse finalmente. Como assim? Você se aproximou de mim por curiosidade, Khalid. Porque eu sou a neta do homem que sua avó amou. Então, protestou Khalid. Eu me apaixonei por você antes de saber qualquer coisa disso. Tem certeza? Yasmin o encarou diretamente. Ou você confundiu destino com amor? A pergunta o atingiu como um soco. Yasmin, eu sei o que sinto por você. Sabe mesmo? Ela se levantou agitada. Porque eu não sei mais o que é real e o que é apenas uma história romântica do passado se repetindo. Não é assim.
Como posso ter certeza, Khalid? Como posso saber se você me ama ou se ama a ideia de completar a história dos nossos avós? Khalid tentou tocar sua mão, mas ela se afastou. Preciso de tempo. Preciso pensar em tudo isso longe de você. Quanto tempo? Não sei. Talvez seja melhor você voltar para Dubai. Esquecer que me conheceu. Yasmin, não diga isso. É o melhor para todos. Você tem sua vida lá, eu tenho a minha aqui. Talvez o destino tenha nos unido apenas para fechar um ciclo do passado, não para começar algo novo. Ela pegou Davi e saiu do café, deixando Khalid sozinho com suas palavras não ditas e o coração despedaçado. Nos 3 dias seguintes, ele tentou procurá-la, mas Yasmin o evitava. Mudou seus horários, saía por caminhos diferentes. Era como se tivesse desaparecido de sua vida tão subitamente quanto havia aparecido. Marcos notou o desespero de Khalid no escritório. Cara, você está péssimo. O que aconteceu com a mulher? Ela descobriu algo sobre nosso passado que complicou tudo, explicou Khalid vagamente. Agora acha que meus sentimentos não são genuínos. E são. É a única coisa de que tenho certeza na vida. Então prove para ela. Como se ela não quer me ver. Khalid, você é um empresário de sucesso. Quando quer algo nos negócios, vai atrás. Por que seria diferente no amor? Naquela noite, Khalid ligou para sua avó. Teta, contei para ela. Não foi bem. O que aconteceu? Ela acha que me apaixonei pela história, não por ela. Está me evitando. Laila suspirou do outro lado da linha. Khalid, Omar e eu cometemos o erro de deixar o orgulho e o medo decidirem por nós. Não deixe o mesmo acontecer com vocês. Mas ela não quer me ouvir. Então encontre uma forma de mostrar que seu amor é real. Prove que ela é importante para você, independente do passado. Ah, como? Use o coração, Habib. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho. No 4º dia, Khalid teve uma ideia. Se Yasmin não queria falar com ele, talvez quisesse ouvir diretamente de sua avó. Talvez conhecer a mulher que amou Omar a ajudasse a entender que alguns encontros transcendem coincidências. Mas primeiro, ele precisava tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Pegou o telefone e ligou para seu escritório em Dubai. Quero cancelar meu retorno, indefinidamente. Senhor? Sua secretária pareceu confusa. Mas suas reuniões da próxima semana? Cancelem tudo. Vou ficar no Brasil por tempo indeterminado. Posso perguntar o motivo? Khalid olhou pela janela do hotel em direção à Zona Norte, onde uma jovem tentava esquecer que ele existia, porque encontrei algo mais importante que todos os negócios do mundo. Uma semana se passou desde o afastamento. Khalid havia se mudado do hotel para um apartamento alugado na Zona Norte, perto de onde Yasmin morava. Não para persegui-la, mas para estar próximo quando ela decidisse conversar. Na sexta-feira à tarde, sua avó ligou. Khalid, tive uma ideia. Quero ir ao Brasil. Teta, você não pode viajar sozinha. Então, venha me buscar. Ou eu vou sozinha mesmo. Mas suas condições de saúde... Meu neto, tenho 75 anos. Perdi o amor da minha vida uma vez por medo e hesitação. Não vou deixar você perder o seu também. 6 horas depois, Khalid estava em um voo para Dubai. No domingo, ele retornou a São Paulo, acompanhado de Laila. A viagem havia sido cansativa para ela, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que ele não via há anos. Agora me leve até ela, disse Laila assim que chegaram ao apartamento. Teta, ela não quer me ver, mas talvez queira me ver. Tenho histórias para contar sobre seu avô, que ninguém mais no mundo conhece. Na segunda-feira de manhã, eles foram até o salão onde Yasmin trabalhava. Khalid ficou no carro enquanto Laila entrou sozinha. Yasmin estava atendendo uma cliente quando viu a senhora idosa de cabelos grisalhos entrar no salão. Havia algo familiar nela, uma elegância que transcendia a idade. Posso ajudá-la? Perguntou Yasmin. Você é Yasmin Zarif? Perguntou Laila com sotaque árabe. Sou. A senhora é Leila Al-Mansur. Eu conheci seu avô. Yasmin quase deixou o pente cair. Suas mãos começaram a tremer. Seu avô de Khalid? Sim. E a mulher que amou Omar Zarif por mais de 50 anos. O salão ficou em silêncio. As outras funcionárias perceberam a tensão e discretamente se afastaram. Posso sentar? Pediu Laila.
Tenho muitas histórias para contar sobre seu avô. Yasmin assentiu, levando-a para uma cadeira. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o pingente idêntico ao seu no pescoço de Laila. Ele realmente amou a senhora? Com toda a intensidade de que um coração jovem é capaz, respondeu Laila tocando o pingente. E eu o amei da mesma forma. Conte-me sobre ele. Como ele era quando jovem? Laila sorriu, seus olhos se iluminando com memórias distantes. Inteligente, gentil, protetor, tinha o mesmo sorriso que você. E os mesmos olhos bondosos. Por que vocês se separaram? As famílias decidiram por nós. Era diferente naquela época. Filhos obedeciam, mesmo que isso partisse seus corações. A senhora nunca tentou encontrá-lo? Tentei, querida, por anos, mas não tinha recursos, não sabia por onde começar. O Brasil era um país distante e a comunicação era difícil. Yasmin limpou as lágrimas que escorriam por seu rosto. Ele falava de uma Laila nos últimos dias. Que eu sempre quis saber quem era, e agora você sabe. Ele me carregou no coração até o final, assim como eu o carrego até hoje. A senhora veio até aqui apenas para me conhecer? Vim para conhecer a neta do homem que amei. Mas também vim por meu neto. Yasmin baixou o olhar. Khalid. Ele está sofrendo, Yasmin. Desde que você se afastou, é como se tivesse perdido a vontade de viver. Como posso saber se ele me ama de verdade, ou se é apenas a história de vocês se repetindo? Laila pegou as mãos de Yasmin entre as suas. Querida, meu neto não sabia de nossa história quando se apaixonou por você. Ele me ligou perguntando sobre amor verdadeiro, dias antes de descobrir a conexão. É verdade? Posso te mostrar as chamadas no celular dele, se quiser. O amor dele por você é genuíno, independente do passado. Yasmin ficou em silêncio processando. Ele cancelou seus negócios em Dubai para ficar perto de você, continuou Laila. Um homem não abandona seu império por uma história do passado. Ele faz isso por amor verdadeiro. Ele fez isso? E eu vim do outro lado do mundo, mesmo com minha idade, porque vi nos olhos dele o mesmo amor que senti por Omar. Não deixe o medo separar vocês, como separou a nós. Yasmin olhou para o pingente de Laila, depois tocou o seu próprio. O que a senhora acha que meu avô diria se estivesse aqui? Que o amor verdadeiro merece uma segunda chance. Que o destino nos deu a oportunidade que foi negada a nós. E se não der certo? Tarakini, então pelo menos vocês tentaram. Omar e eu vivemos 50 anos nos perguntando, e se? Não façam o mesmo. Yasmin respirou fundo. Onde ele está? No carro, esperando. Não queria forçar um encontro, mas também não queria ficar longe caso você quisesse vê-lo. Yasmin olhou pela janela e viu Khalid encostado no BMW, claramente nervoso. Diga para ele entrar, sussurrou. Quando Khalid entrou no salão, seus olhos encontraram os de Yasmin imediatamente. Ele parecia mais magro, cansado, mas sua expressão se iluminou ao vê-la. Oi, disse ele simplesmente. Oi, respondeu ela, lutando contra as lágrimas. Sua avó me contou algumas coisas. Yasmin, eu sei que está confusa. Eu também estaria. Mas precisa saber que meus sentimentos por você começaram no primeiro segundo que a vi. A história dos nossos avós apenas explica por que foi tão intenso. Não criou o que sinto. Como posso ter certeza? Khalid se aproximou devagar. Porque estou aqui. Porque cancelei minha vida em Dubai. Porque trouxe minha avó do outro lado do mundo para te conhecer. Porque não consigo imaginar um futuro sem você e Davi. Khalid, casa comigo, Yasmin. O salão inteiro prendeu a respiração. Laila sorriu através das lágrimas. O quê? Yasmin mal conseguiu falar. Sei que é loucura. Sei que nos conhecemos há poucas semanas. Mas sei também que você é a mulher da minha vida. O destino nos trouxe juntos, mas o amor que sinto é só meu. Yasmin olhou para Laila, que assentiu encorajadoramente. E Davi será meu filho, em todos os sentidos que importam. E sua vida em Dubai? Minha vida está onde você estiver. Yasmin fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Preciso de algumas horas para pensar. Quanto tempo precisar, disse Khalid. Vou estar esperando. Naquela tarde, Yasmin saiu mais cedo do trabalho. Precisava estar sozinha com Davi para pensar. Sentou-se no pequeno jardim atrás de sua casa. Observando o bebê brincar na manta
enquanto organizava seus pensamentos. 2 horas depois, tomou sua decisão. Ligou para Khalid. Venha até minha casa. Traga sua avó. Quero dar minha resposta na presença dela. Quando Khalid e Layla chegaram, Yasmin os recebeu com Davi no colo. Havia uma serenidade em seu rosto que não estava lá pela manhã. Entrem, por favor. A casa era simples, mas acolhedora. Layla observou cada detalhe com carinho. As fotos de Omar na estante, o ambiente que cheirava a lar. Khalid, disse Yasmin, olhando diretamente nos olhos dele. Sua resposta esta manhã foi muito brasileira. Khalid pareceu confuso. Como assim? Pedidos de casamento gritados no meio de um salão não fazem parte da nossa cultura, fazem? Layla sorriu, compreendendo aonde Yasmin queria chegar. Ah, você tem razão, querida. Nós temos nossas tradições. Yasmin se virou para Layla. Senhora Layla, na cultura árabe, quando um homem quer se casar, ele deve falar primeiro com a família da mulher, correto? Exatamente. É sobre respeito, honra e tradição. E você é a matriarca da família Al-Mansur? Sou. Yasmin respirou fundo e olhou para Khalid. Então faça direito. Do jeito que nossos avós fariam. Khalid entendeu imediatamente. Seu rosto se iluminou com um sorriso emocionado. Ele se ajoelhou no chão diante de Yasmin, mas olhou primeiro para sua avó. Teta, peço sua bênção para me casar com Yasmin Zarif. Layla se emocionou, colocando a mão no coração. Você tem minha bênção, Habibi. E tenho certeza de que tem a bênção de Omar também. Khalid então se virou para Yasmin, falando em árabe formal. Yasmin Zarif, Urid an Atazawa Jaki. Urid an akun Jaki wa Abu Davi. Yasmin Zarif, quero me casar com você. Quero ser seu marido e pai de Davi. Wa ana uhibuka, Khalid al-Mansur, respondeu Yasmin em árabe, lágrimas escorrendo por seu rosto. E eu te amo, Khalid al-Mansur. É um sim? Perguntou ele ainda ajoelhado. É um sim. Khalid se levantou e a abraçou, Davi entre os dois. Layla se aproximou e envolveu todos em seus braços. Agora somos uma família, murmurou ela. Mar, onde quer que esteja, sei que está feliz. Espere, disse Yasmin, se afastando um pouco. Tem algo que preciso fazer. Ela foi até a estante e pegou uma foto emoldurada de Omar. Trouxe para perto deles. Jedi, disse ela, usando a palavra árabe para avô. Encontrei a mulher que você amou. E ela trouxe seu neto para cuidar de nós. Layla tocou a foto com dedos trêmulos. Ele era exatamente como eu lembrava. Sussurrou. Ele guardou o pingente até o fim. Disse que era para eu me lembrar do amor verdadeiro. E agora sabemos por quê, disse Khalid. Ele estava guardando até que chegasse o momento certo. Yasmin tirou seu pingente do pescoço e o estendeu para Layla. Este pertence à senhora. É seu por direito. Não, querida, recusou Layla gentilmente. Omar o deu para sua família. Agora ele simboliza a união das nossas famílias. Guarde-o e passe para seus filhos. Nossos filhos, corrigiu Khalid olhando para Davi que sorria em seus braços. 3 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia deslumbrante em um dos melhores hotéis de São Paulo. Khalid não poupou recursos. Decoração com rosas brancas e douradas, música árabe ao vivo, banquete que misturava culinária libanesa e brasileira. Yasmin usou um vestido de noiva que parecia saído de um conto árabe, e Khalid trajava um terno impecável com detalhes tradicionais. A celebração honrava ambas as culturas, mas com toda a elegância que um empresário de Dubai poderia oferecer. Layla, radiante em um vestido bordado a ouro, não se cansava de contar para todos sobre o neto do Brasil que havia encontrado sua família perdida. Khalid oficializou a adoção de Davi 1 semana após o casamento. O menino, agora com 9 meses, dava seus primeiros passos tentando alcançar o pai, que cantava canções árabes para ele dormir. Você se arrepende? Perguntou Yasmin uma noite, deitados na varanda observando as estrelas. De quê? De ter deixado Dubai, sua vida de empresário. Khalid olhou para a esposa, depois para Davi dormindo no berço ao lado. Yasmin, em Dubai eu tinha dinheiro, status, uma empresa. Aqui tenho uma família, um lar, um propósito. Não há comparação. E se seus negócios falharem? Não vão falhar. Estou montando uma empresa de tecnologia aqui mesmo. E você vai ter seu salão, sorriu ele. Já encontrei o local perfeito.
Khalid, já está decidido. Nossos avós não puderam realizar seus sonhos juntos. Nós vamos realizar os nossos. Yasmin se aconchegou em seus braços, observando o pingente que brilhava sob a luz da lua. Acha que meu avô está vendo lá de cima? Tenho certeza. E sua teta aqui conosco também está em paz, sabendo que o amor dele não foi em vão. Arribuka, sussurrou ela. Vana Arribuki Aidan, respondeu ele beijando sua testa. Naquela noite, sob as mesmas estrelas que haviam testemunhado o amor impossível de Omar e Laila 50 anos antes, uma nova história de amor se consolidava. Uma história que provava que o destino, às vezes, oferece segundas chances, e que o amor verdadeiro pode atravessar gerações para encontrar seu caminho de volta ao lar. Laila, que havia decidido ficar definitivamente no Brasil para estar perto da nova família, adormeceu naquela noite pela primeira vez em décadas, com o coração em paz, sabendo que o amor de sua vida havia sido honrado através da felicidade de seus descendentes. O pingente dourado brilhou uma última vez antes que as nuvens cobrissem a lua, carregando consigo a promessa de que algumas histórias de amor são grandes demais para caberem em uma única geração. Uma história sobre destino, segundas chances e o poder do amor verdadeiro que transcende o tempo. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.